Olá a todos, nós somos do canal Roda de Conversa de Axé. Estamos aqui para mais uma entrevista de trajetória de vida com a Yalorixá Janaína de Ossanho. Mas, Janaína, eu gostaria que a senhora se apresentasse, falasse do seu nome, da sua casa, da sua tradição e já falasse um pouquinho de como a senhora começou no Candomblé, quando foi o seu início na nossa religião. Sim. Boa tarde a todos. A bênção indistintamente a todos. A bênção a Babá Celso. Obrigado pela oportunidade e a confiança. Eu sou Yalorixá Janaína de Ossanho. Sou filha da falecida Yateté de Ançã. Sou uma descendente do Axé Yanaçô Cá, muito orgulho. A trajetória... deixa eu completar. Eu sou filha carnal da Yalorixá Indiara de Ançã. Hoje, com a minha mãe em vida, Inhansã me sentou na cadeira como herdeira, eu que dirijo o axé, o nome do axé é Ilê de Inhansã. Por nós tínhamos uma ligação com aquela associação do Betinho, né? E aí tinha que dar um vulgo para cada axé que participasse, e aí nós colocamos axé Urca e ficou. Eu tenho muito orgulho por Inhansã ter me escolhido, né? Em vida, com a minha mãe em vida como matriarca, eu dirigi aquela casa, que eu acho bem mais complicado você dirigir com a pessoa viva, né? E a minha mãe carnal, no qual tenho todo orgulho. Eu dirijo a casa com muita seriedade, muito orgulho. Tenho prazer, amo ser Yalorixá, agradeço todos os dias ter sido escolhida e levo, porque eu já na barriga da minha mãe, o Chaguinha já dizia que um dia eu seria Yalorixá, e eu nunca quis muito, né, Babá, porque é uma coisa muito séria, né, você dirigir a vida das pessoas, dar caminho à vida das pessoas, lidar com o ser humano, é uma coisa complicada, mas eu nasci no Candomblé, cresci no Candomblé, vivo para o Candomblé até hoje, e hoje mais ainda, intensificando com os projetos sociais, né, que são 6, mas eu acho que o Candomblé é meu alicerce, minha força, meu tudo, tudo que eu imaginar, acho que a minha religião está à frente, sabe? É a doutrina, é a educação, é o respeito, a hierarquia, é um conjunto de coisas que acopla a nossa educação e base familiar, né? Eu, na minha infância, com meu pai em casa, eu sempre digo isso, eu tive uma infância muito boa, enquanto meu pai estava em casa, porque era da Marinha, depois foi muito difícil, porque meu pai foi embora, minha mãe ficou sozinha, e aí era eu e meu irmão carnal, que também é Babalorixá, Babá Paibira de Ogum. Então era muito difícil, mas foi uma infância de muito ensino. Certo, Iá. Interessante, muito interessante, uma trajetória bem. Então, na verdade, aí, o início do sacerdócio, ele já se deu, né, para essa continuidade ainda com a sua mãe, que, né, felizmente ainda está entre nós, né? Já se deu aí o Sim, início do sacerdócio. exatamente. Minha mãe, no dia 4 de outubro, ela fará 80 anos, mas assim, a lucidez e a visão dela do Candomblé é a mesma de quando eu era criança. Ela acha que o Candomblé é respeito, o Candomblé é hierarquia, na hora do Candomblé não é hora de brincadeira, é uma hora muito sagrada. Então, tem tudo isso aí que a gente traz para dentro da gente e não tem como tirar, porque foi um crescimento de vida todo dia escutando isso. Quer dizer, eu não tinha férias escolares. Toda sexta-feira, hoje já não acontece mais isso, mas você bem sabe que antigamente, toda sexta-feira, a gente tinha que ir para a casa do Candomblé, era sagrado. Você subia às sexta-feira para a casa do Candomblé,
Hoje é mais difícil, até pela correria mesmo da vida, não é julgamento, é pela correria da vida, mas na sexta-feira a mochilinha chegava da escola, a mochilinha tinha que estar nas costas e subir para a roça de Candomblé, que era no Pilar, onde eu fui iniciada, era lá na Cidade dos Meninos. Imagina, eu morava em Bom Sucesso nessa época. Olha a distância, tinha que ir, não podia deixar de ir. Eu já contei isso uma vez, vou contar aqui para você, que eu estudei no Colégio Imaculada Conceição. Eu fui de Quelê para o colégio, que a minha mãe foi lá, conversou com a diretora, conversou com não sei quem. É uma mulher de Inhansã, né? É uma senhora de Inhansã, não sei como ela conseguiu, mas eu fui de Quelê para a escola, eu botava meu pano na cabeça e era assim interessante, sabe? Então, isso tudo é um aprendizado que a gente guarda e leva para a vida inteira. Não tem como você separar esse tipo de aprendizado, né? Então, eu digo para você mais uma vez que eu amo orixá, eu tenho veneração, a hora que eu estou na casa do Candomblé, que eu estou ali, o orixá, aquilo me deslumbra, eu fico deslumbrada. Independente do que acontece hoje em dia. Eu procuro não absorver o que as pessoas fazem. Eu levo o que eu aprendi na minha infância, o que eu aprendi com a vida e o que essas senhoras, eu tive o privilégio de passar na mão dessas senhoras, o que essas senhoras me passaram como pessoa, né, como mulheres de vida, mãe de famílias e alorixás. E é muito bom isso, né? Muito bom. Exatamente. A senhora teve uma excelente escola, né? Sua mãe biológica e sua mãe de santo, né? Que eu conheci Mãe Teté era uma pessoa excelente. Eu tive duas grandes IAs e tive um pai pequeno que foi minha base também, foi uma pessoa que, porque eu fui muito doente, sabe, Babá? Eu tinha uma bronquite, não estou dizendo que era por causa do santo, mas estou dizendo que eu fui uma criança que eu nasci de 7 meses, dormia dentro de uma caixa de sapato do meu tio, porque eu era tão minúscula que não tinha como. Então, minha mãe dizia que tinha que encher tudo com muito algodão e colocar aquela criança de 7 meses ali dentro e ter todo o cuidado com aquela criança, né? Então, eu fui uma criança muito, muito, muito doente. Eu vivia dentro de um hospital. Então, eu tive um pai pequeno, que se chama Célio de Oxumaré, inclusive domingo é os 60 anos dele. Eu tive um pai pequeno, assim, honroso, sabe? Foi aquela criatura que passou 24 horas do dia e da noite dele comigo, sem me largar um segundo. Eu não podia andar, eu não podia botar o pé no chão. Então, eu era carregada no colo para tudo, sabe? E aí foi assim, prazeroso. Eu digo que tudo é um aprendizado, né? A vida, eu digo todo dia para as pessoas que me cercam, filhos, amigos, essa camada de diretores que eu tenho nos meus projetos maravilhoso, só tenho a agradecer. Eu digo todos os dias que a vida é uma escola sem tamanho, ela é infinita, ela é uma escola infinita e nós somos os alunos. Então, a gente está aqui para aprender todos os dias, 24 horas do dia e da noite. Nós estamos aqui para aprender. Eu conheço a mãe de Anaína, né? Mas eu queria que a senhora falasse aqui na entrevista, assim, com quantos anos a senhora se iniciou e com quantos anos a senhora assumiu esse sacerdócio, né? Que é a casa de sua mãe. Eu me iniciei aos 5 anos de idade e assumi o sacerdócio já há bastante tempo ao lado da minha mãe, né? Eu vinha, porque eu recebi uma ordem de que minha mãe de santo dizia, minha mãe até dizia, que eu era uma herdeira. Isso sem ninguém dizer, porque a minha mãe é uma Yalorixá, então, sanguineamente, né, que bate primeiro, já chorou, eu seria herdeira da casa, meu irmão é homem, então seria herdeira da casa. Então, eu procurei estar ao lado da minha mãe, sempre ao lado dela. E chegou uma época que a minha mãe, em 2006, sofreu um acidente de carro, foi atropelada e foi uma coisa muito, muito complicada, porque ela ficou muito mal, mas graças ao Olorum Yansan, né, essa senhora é poderosa,
Nossa, eu tenho muito orgulho de ser filha dela 2 vezes, ou 3, nem sei, mas eu tenho muito orgulho disso. E graças a Inhansã, minha mãe está aí, com vida, entendeu? Saúde. E eu sempre tive ao lado dela. E quando aconteceu esse acidente, eu me voltei mais ainda. E aí comecei a assumir indiretamente a casa, porque ela sofreu esse acidente e fraturou a perna e ficou com aqueles parafusos, aquelas coisas. E aí eu peguei e comecei, né, a assumir. Mas antes eu já fazia, né? E aí eu já me integrei mesmo, já me entreguei de vez, direto. E aí eu estou até hoje. E vou continuar aí por uns bons anos, tenho fé em Ansan nisso. Vale a pena. É um recado que eu quero dar para os jovens. É lindo, ele está vivo, ele existe. Amem a casa de Candomblé de vocês, amem os sacerdotes de vocês, se doem, porque eu digo isso porque no momento que eu mais precisei da minha vida, quando a minha mãe de santo morreu, que foi jogado, e então mandou dizer para a gente, olha, os filhos dela que estão aí, o dia que precisar, eu estou aqui. Inhansã mandou esse recado para a gente, sabe? Inhansã de minha mãe Teté. E no dia que eu mais precisei na minha vida, que foi a vida da minha mãe carnal, eu botei o joelho no chão e falei, olha, minha mãe Inhansã, a senhora falou que se um dia eu precisasse, era para me reportar a senhora. E assim, babá, não tem dinheiro que pague isso. Ah, ótimo, excelente mensagem. É o futuro do candomblé realmente, né? Agora, eu gostaria de perguntar para a senhora, sua mãe é iniciada, seu irmão, tem mais pessoas na família, sobrinhos, primos, descendentes, que também são iniciados? Vou falar para você, é engraçado que a minha família, os filhos do meu irmão, do casamento deles, são evangélicos. Evangélicos mesmo. E nós temos uma troca de respeito muito forte, porque é aquele bença tia, bença avó, bença pai. A gente se respeita, sabe? É interessante isso. Meu irmão já separou faz muitos anos. Tem o do segundo casamento dele, que é o meu sobrinho, que é meu afilhado, que é iniciado também, João Vitor, é de Airá, ele. Então, a família ficou parte dividida. Os meus filhos todos são de Candomblé. Eu só tenho a minha filha caçula, que tem muito medo. Mas os meus 3 filhos, eu tenho 4 filhos, minha filha mais velha é confirmada, Ked da Inhansã da minha mãe. E meu filho, Júnior, é de Oxalá, é filho do meu irmão, a Jaleí. A Jaleí fez. Ele, junto com a minha mãe, iniciou ele é filho do Ajaleí. E tem o meu filho, homem, né? Que são 2 homens e 2 meninas, meu filho caçulo, que é filho da minha mãe Teté, que, graças a ela, meu filho está aí. Dessa trajetória, eu percebo que a senhora já falou vários milagres, né? Pelo que a senhora já falou de vida e tudo mais. A senhora pode citar algum que a senhora queira citar, possa deixar relatado, porque esse nosso quadro de trajetória de vida também fala de milagres, que toda religião faz o testemunho de fé. Nós temos que fazer o nosso testemunho. A senhora concorda comigo? Ela tem que existir, sim. Eu acho que todo. Eu criei a Feira dos Oborós, como você sabe, para homenagear, né? Homenageei pessoas que já não estão mais, sim, mas eu acho que nós que estamos vivos temos que ter uma comunicação, né? Temos que mostrar para o mundo a nossa religião, porque eu acho que os nossos ancestrais eles sofreram tanto, com tanta luta, com tanta resistência, e a gente continua passando pelo mesmo processo. A gente vê aí toda hora quanta intolerância tem. E eu acho que não é cabível. Eu acho que o seu programa ele mostra à sociedade que nosso candomblé não é religião de macumbinha, de negro, né? Não, é uma religião importante, porque quando mostra a nossa trajetória, informa à sociedade que nós temos cultura, que nós temos trajetória, que nossos orixás não chegaram aqui ontem, nem ontem de ontem, né? Até mesmo diz uma parte aí da história antes de Jesus Cristo. Então, vamos respeitar, né? Então, acho sim, seu programa está de parabéns, é maravilhoso. Eu estou, assim,
super emocionada e me sentindo honrosa de estar fazendo parte, porque você é uma pessoa muito séria. Eu leio tudo que você coloca, tudo que você escreve, acompanho seus vídeos. Eu gosto muito de pessoas inteligentes que levam o candomblé como uma religião de fé, de amor, sabe? De respeito. E eu gosto de acompanhar pessoas assim, sem o glamour do candomblé, mas com a essência que o candomblé tem e nos transmite. Isso é muito importante com tudo que a gente está vivenciando hoje, que continua. Mesmo nossos abás, muitos já não se encontram e a gente continua vivendo as mesmas lutas e as mesmas resistências. Eu já nem falo de intolerância, porque eu acho que a gente nem tem mais o que falar de intolerância. Acho que o que a gente tem para falar hoje são das nossas lutas e resistência, e que nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir, nós vamos manter. Enquanto vida nós tivermos, nós vamos levar a nossa religião para a sociedade. Sim, nós temos direito. É igual, Babá, é igual as pessoas que que vão lá e se candidatam, o nosso povo que se candidata, ninguém está lá por brincadeira, nem para se engrandecer, as pessoas estão lá porque a gente precisa, a bancada evangélica está crescendo a cada dia mais. E se nessa eleição nós não tivermos ninguém nosso, eu não sei o que vai ser, sabe? Eu não vim candidata esse ano, porque eu procurei dar mais atenção aos projetos sociais, até para as pessoas verem um trabalho sério, né? Mas eu acho que a gente precisa. Como que a gente vai sobreviver se as pessoas já pisam na cabeça da gente? Babá, eu acho que nós temos um problema muito sério no candomblé. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas a falta de união. A falta de união está fazendo divisões no candomblé, está fazendo um divisor. Não, exatamente. Muito interessante, sim. Porque nós estamos num momento agora que, né, definirmos muita coisa. Então, temos que dar as mãos, né, pode ter uma opção, outra opção, mas não adianta dividir a força. Se dividirmos o poder da força, a situação vai cair, nada vai funcionar, né? E como é que a senhora vê a internet no candomblé hoje? Ela fortalece? Não? Como é que a senhora vê isso? Eu acho que em algum momento, se eu não me engano, até no IBB, eu acho que nós já conversamos sobre isso, né? A internet, ela veio realmente para... deixa eu ver a palavra certa. Ela veio para evoluir o mundo, né? É o que eu digo. O candomblé, ele não mudou a essência dele em momento algum. Ele só evoluiu. Isso sim, né? Hoje nós estamos aqui, ó. Quando que fazíamos isso com os nossos antigos? Eles não iam nem querer, né? Então, o candomblé, ele evoluiu. Ele não perdeu a essência dele em momento algum, e nem pode, nem deve, né? Isso aí é uma fala muito importante. Mas eu acho que as pessoas estão usando para uma coisa ruim. E é onde nós deixamos a brecha para o inimigo, né? Porque quando a gente usa uma ferramenta poderosa como essa, negativamente, isso vai nos causar uma coisa ruim, uma imagem ruim, tudo ruim, tudo negativo. Mas ela veio para somar, na verdade. É que o ser humano, Babá, infelizmente, eles sempre pegam aquilo que poderia ser muito bom, eles sempre pegam um pedacinho para o lado ruim. E eu acho que é aí que nos causa o problema. Eu falei isso hoje na enquete, na Confraria dos Oborós. Olha, as fotos, a filmagem, elas aonde pode, que tem axé que é proibido, aonde pode, os sacerdotes têm que ter cuidado, até com os filhos, não é só com o povo da rua, não. Porque a gente bem lembra uns
uns papéis aí que andaram rolando aí com o nome das pessoas, aquilo um absurdo, total falta de respeito, porque para mim aquilo dali vinha de dentro, porque ninguém de fora tem informação do que acontece dentro dos eguibés, concorda? Das eguibés. Então, a internet, ela nos beneficia, tipo agora, né? Um meio de comunicação de extrema importância, a gente fala com milhões de pessoas ao mesmo tempo, todo mundo visualiza, né? Hoje ninguém, assim, agora está menos, mas no ponto forte da pandemia, ninguém podia sair de casa, e todo mundo estava se comunicando. Então, a internet, ela é boa sim, ela tem o seu ponto favorável a nível máximo, mas, infelizmente, a gente lida com o ser humano, e eles pegam essa ferramenta para usar para coisas ruins, denigrir a imagem das pessoas, falar mal, desrespeitar, e coisas mais que eu acho que fica até complicado da gente citar, né? Porque é tanto absurdo que a gente vê, sabe? É desrespeitoso que eu, particularmente, prefiro não ver, não ouvir e mencionar menos ainda. É verdade. E, assim, realmente a internet ela é um advento, né, que veio, como nós conversamos, eu e a senhora aquela vez, né? A internet ela veio buscar, o mundo precisa evoluir. Nós preservamos o que é segredo. Mas, infelizmente pegam isso aí para fazer coisas que a gente sabe, que é desmoralizar as pessoas, coisas que colocar os nossos grandes orixás exposto de uma forma negativa. Não estamos dizendo que eles não possam filmar, fotografar, mas com uma coisa positiva que, para quem não é do candomblé, nos enxergar como uma coisa bonita, né? Aquela coisa bonita, bem evoluída, com aquela energia poderosa. É assim que a sociedade tem que nos enxergar. E agora eu gostaria de fazer, nós chamamos de bate-bola, né? Eu vou falar uma palavra e a senhora diz, né, o que a senhora quiser falar, da maneira que a senhora quiser, né, se expressar. Uma cor, mãe Janaína. Nossa, eu amo o amarelo. O amarelo e o azul, eu amo as duas cores. Mas o amarelo, ele me deixa fascinada. Um local favorito. Local? A natureza. Eu acho que ela nos transmite tudo o que a gente precisa. Um filme, mãe. Um filme? Titanic, gosto muito, acho lindo aquele filme. Acho ele bem emocionante. Aí a Janaína tem algum livro da preferência? Um livro que a senhora já leu ou indicaria, seja da religião ou não? Livro? Eu gosto muito dos livros do PRVG e o de Folhas, bem bacana. Né? Verdade. Uma estação do ano, de preferência da mãe Janaína. Uma? Estação do ano. E eu gosto do frio. Um medo, mãe. Momento de preocupação. Eu tenho muito. Eu acho que o meu respeito é tão extremo que se torna um medo. Oxaguian. Esse senhor, ele me causa medo. Eu tenho um respeito muito por ele, tão grande, que se torna um medo. Sonho da mãe Janaína. Um sonho a realizar. Eu acho que parte deles estão realizados com os meus projetos, né? Mas sonho de poder ajudar. Eu quero poder ampliar os meus projetos e daí ajudar aos idosos, às crianças. Eu vejo muito o lado da homofobia, feminicídio, eu acho que isso não deveria existir. Os gays, né? Os homens e as mulheres deveriam ser muito respeitadas. A classe gay tem que ser respeitada. Eles são seres humanos como nós. Então, eu queria muito ter esse poder. Essa é uma das minhas vontades de entrar na política para ver se eu consigo ajudar essas classes, sabe, de alguma forma. Ela tem vários momentos na sua vida
importante, mas destaca um momento que ficou eternizado, um momento inesquecível. Um momento inesquecível. Ai, babá, acho que quando minha mãe sofreu um acidente e às 11 horas da noite, quando me ligaram que a minha mãe estava entre a vida e a morte, acho que isso é inesquecível. Eu nunca vou esquecer. E assim, eu te digo assim, nunca esqueci, porque quando eu me ajoelhei e pedi a Yansan, aí parece não, né? Porque achar não existe, não existe o achar. Eu tive aquela certeza da presença de Yansan, aquela energia, e ali eu senti que a minha mãe realmente iria voltar e ficar conosco como está até hoje. Então, esse é um fato inesquecível na minha vida. Uma frase marcante de Mãe Janaína, uma frase que quando alguém ouve fala, Mãe Janaína fala sempre isso. A vida é feita de escolhas. Minha frase. Eu vou falar agora uma frase, eu gostaria que a senhora completasse. No barracão eu gosto quando... Quando eu estou em função, eu amo estar em função. Eu amo botar a cabeça no chão para todos os meus orixás. Eu boto a minha cabeça no chão para todos os orixás, para todos, independente de qual. Se o Iaô acabou de sair do axé, está do lado de fora, saiu do Rundeme, está ali naquela parte do orô, a primeira coisa que eu faço é botar a cabeça no chão e agradecer. Eu faço muito, sempre isso. Essa é uma parte que me deixa assim, com coração. Essa é a minha frase aí, para essa parte. Função. Certo. E agora, Mãe Janaína, eu gostaria, se a senhora sentir à vontade, cantar uma cantiga, né, ou uma reza, o que a senhora quiser fazer, e fazer as considerações finais para encerrarmos essa bela entrevista. Eu acho que essa entrevista que aí na sexta-feira não foi à toa. E eu só tenho mesmo a agradecer aos orixás, agradecer em Yansan, agradecer ao Xoguian, né? Agradecer meu pai Ossan. Eu acho que eu desejo para mim, para você e para toda a sociedade sorte. Eu acho que nós estamos precisando muito de sorte. Então, eu gosto muito de cantar sempre, eu canto em todos os meus projetos, eu gosto de cantar Aurê. Aurê, Aurê, Boco Sulea Jala, hoje Xedaió, Olarinche, Ero, Aurê, Aure Boco Sulea Jala, hoje Xedaió, Alorinche, Ero. Eu acho que a humanidade precisa dessa sorte, precisa que os ventos soprem a nosso favor. Apesar das pessoas acharem que a pandemia acabou, não acabou. Ela continua aí, nós precisamos continuar nos cuidando, nos protegendo, né, fazendo toda a higienização, e eu acho que todo ser humano ele precisa de sorte. A humanidade precisa de sorte, então eu gosto muito dessa cantiga. Eu canto ela em todos os finais de meus projetos, eu canto isso. Gosto muito. E hoje é sexta-feira, né? Caiu num bom dia. Ok, Mãe Janaína, muito obrigado. Obrigado por ter disposto esse tempo para estar aqui conosco no nosso projeto Roda de Conversa de Axé. Muito interessante a entrevista, né? E esperamos aí, né, em breve, podermos estarmos juntos, confraternizando, nos abraçando, com fé em Deus e Oxalá, essa pandemia de ir embora. Muito obrigado em meu nome, em nome de toda a equipe do projeto Roda de Conversa de Axé. Eu que agradeço a vocês, agradeço o seu carinho, o seu respeito. Você é uma pessoa que eu admiro muito, agradecer a todos vocês essa oportunidade, né? E convidar... deixa eu fazer uma coisa aqui que eu esqueci. Eu queria convidar a todos os Eguibés, já estou te convidando, dia 8 de novembro, vai ser a segunda grande marcha em Duque de Caxias. Então, os Eguibés que quiserem fazer faixa com o nome dos seus Eguibés,
Aparentemente, até agora, a gente sabe que vai acontecer. Se houver alguma modificação, a gente vai avisar, mas eu gostaria muito de convidar a todas as casas a participarem, porque a gente está vivendo um momento muito sério, com tanta intolerância, como nós vimos no vídeo, né, até aquela situação de arma, não foi no Rio, foi em Salvador, mas não importa. O candomblé, ele é único, ele é uma sociedade, então nós temos que abraçar a causa de todos, né? Então, dia 8 de novembro, será a nossa grande marcha, a segunda grande marcha do nosso povo, de matriz africana em Duque de Caxias. Então, eu queria deixar esse convite, tá bom? E te agradecer muito. É muito bom, acho que a vida ela nos traz, né? É o que a gente está falando, ela é uma escola, então ela nos traz coisas boas, nos traz pessoas boas. Eu sou muito grata a tudo que acontece na minha vida. E eu quero te agradecer muito de coração essa oportunidade.